todas as pessoas que por acaso vierem assistir esse vídeo de apresentação, né? O objetivo aqui é fazer, digamos assim, essa apresentação de atividades, né, do PET, volume 3, semana 4, né, e cumprindo aqui um requisito da residência pedagógica, que é patrocinada pela CAPES, né, do MEC, junto com a filosofia da UF, da Universidade Federal de Uberlândia, e em convênio com a Escola Estadual Felisberto Alves Carrijo. Eu sou o residente, né, a pessoa que está falando aqui nesse momento, Belchor Alves da Silva. Então, as atividades que nós vamos comentar é o PET, volume 3, semana 4, né, filosofia, disciplina da filosofia, e essa semana 4 trata especificamente da teoria política, né, através dos conhecimentos da teoria do filósofo inglês John Locke. É um filósofo inglês do século XVII, né, nascido em 1632 e falecido em 1704. Então, a atividade primeira, né, é um trecho aqui do livro do John Locke. O livro se chama Segundo Tratado sobre o Governo, as páginas 25 e 26, né? E para a gente dar prosseguimento, é bom entender assim, John Locke é um dos filósofos, né, junto com Rousseau, né, que tratou sobre a formação do chamado contrato social, né, que é a passagem do estado de natureza das pessoas para um estado de sociedade civil, né, formação de um poder público, onde as pessoas, por consenso, autorizam um poder constituído de forma pública para tratar dos seus interesses, né? Então, as ideias de Locke vão nesse sentido, aí, em relação à formação do Estado, né, da política de um poder constituído, né? Então, a primeira atividade está dizendo o seguinte, que embora todos os frutos que a terra produz naturalmente e todos os animais que alimenta pertençam à humanidade em comum, né, uma natureza comum onde todos, digamos, que habitam, né, têm um direito comum, né, Locke está dizendo que cada homem tem a propriedade de sua própria pessoa, quer dizer, você nasce, a sua vida é a sua propriedade, né? E a esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho de seu corpo e a obra de suas mãos pode dizer-se são propriamente dele. Então, a propriedade da vida, né? E a partir do momento em que ele é capaz de trabalhar e produzir, essas coisas que ele produziu, digamos, por mérito próprio, também são propriedade dele, né? A qualquer coisa que ele retirasse do estado no qual a natureza a deixou, ele misturou o próprio trabalho, acrescentando algo que pertence a ele. Por isso mesmo, tornou a sua propriedade, retirando do estado comum em que a natureza a colocou, anexou-lhe por esse trabalho algo que a exclui do direito comum de outros homens. Então, com base nesse trecho, nessa leitura, a proposta de atividade, que a primeira atividade dessa semana 4, é redigir um texto, né, de autoria própria do aluno, da aluna, explicando como o justnaturalismo corrente que Locke é representante justifica a norma moral que diz não se deve roubar, né? E se a gente voltar no texto aqui, vai ver o quê? Que por natureza, Locke está dizendo que a propriedade da vida e da liberdade e de tudo aquilo que o próprio corpo da pessoa é capaz de produzir por mérito é propriedade dele, né? Portanto, o não se deve roubar é justificado para dizer o seguinte, que ninguém tem direito a roubar o que é a propriedade do outro,
né? Ninguém teria, digamos, por natureza, através do que se chamou justnaturalismo, né? Esse direito. Então, o texto que vai ser proposto aqui tem que partir desse princípio, né? E, por natureza, nós nascemos, a nossa vida é nossa propriedade, né? A nossa liberdade, a nossa propriedade, e tudo aquilo que o nosso corpo é capaz de produzir pelo trabalho, né? Usando do próprio mérito, também é propriedade. Aí você poderia pensar numa casa, um terreno, né? Hoje, mais modernamente, um veículo, né? E aí o texto vai ser redigido dessa forma para justificar essa frase: não se deve roubar, né? Que para Locke é uma norma moral que deve ser respeitada, ok? Vamos para a segunda atividade, então. A segunda atividade também é uma proposta de um texto a ser escrito, né? De autoria pessoal do aluno, da aluna, né? Também com base num trecho aqui do livro de Locke, que é o segundo tratado sobre o governo, num item que diz: o ensaio referente à verdadeira origem, extensão e objetivo do governo civil, né? Então, aqui trata especificamente da formação do governo civil, né? Que para Locke é uma permissão dada pelos indivíduos, por todas as pessoas, como forma de proteger a sua propriedade, né? Tanto a sua vida quanto o que ele conseguiu conquistar pelo trabalho e por mérito próprio, né? Então, assim, ó, com base na leitura do texto, discorra sobre como Locke fundamenta a formação da sociedade política, né? E como é que Locke fundamenta? Aqui o texto diz: tendo o homem nascido com direito à liberdade perfeita, em pleno gozo de todos os direitos e privilégios da lei da natureza, da mesma forma que qualquer outro homem, grupo de homens no mundo, tem ele, por natureza, o poder não apenas de preservar sua propriedade, ou seja, sua vida, sua liberdade, seus bens, contra as depredações e intentos de outros homens, como também de julgar e punir as violações dessa lei por outros. Sempre que qualquer número de homens se reúne em uma sociedade de modo que cada um renuncie ao poder executivo da lei da natureza e o confie ao público, então e somente então haverá uma sociedade política civil. É assim que na teoria de John Locke, ele está justificando a formação desse governo civil, né? Dessa formação social de um grupo que dá direito, dá permissão a um poder, né? Que se torna então um poder público, que vai preservar a propriedade de todo o grupo, né? Então, se formos pensar em um texto autoral, né, a gente tem que partir desse princípio, né? Que é o fato de as pessoas quererem proteger a sua vida, né, a sua liberdade e seus bens, foi o motivo que justificou para Locke essa formação de um contrato social, né? Então, o texto tem que partir nesse sentido. De novo, eu tenho que dizer, sim, a filosofia é um estudo muito interessante, bacana, mas é um estudo difícil, pesado, né? Um estudo de raciocínio, né? De você conseguir fazer, digamos assim, com o próprio pensamento, os textos, né? Então aqui tem mais um deles aqui. Não é uma coisa fácil, mas é possível, né? A gente faz, refaz, né? Melhora, ok? Então, atividade número 3, vamos lá. Atividade número 3, né, uma questão, né, que está no livro Os Pensadores, também de John Locke, segundo tratado sobre o governo, né, aqui da Abril Cultural, de 1983, página 121.
Então, aqui, novamente, um trecho do Locke, né, que não vou ler, porque senão vai ficar muito longa aqui a explicação, mas a gente vai pegando as questões e vai analisando conforme o texto do Locke. De novo, assim, é bom ressaltar as ideias do John Locke, né? John Locke, aquele camarada que criou uma teoria, né? E também tem outros trabalhos sobre teoria do conhecimento, né? Teoria política, teoria do Estado, que é o caso específico aqui, né? Que fala do contrato social juntamente com outros autores também filósofos, né? Que a gente já tinha falado, o Rousseau é um deles também, né? Então, aqui, ó, as alternativas, a primeira diz assim: a presença da propriedade originou a organização da sociedade. É uma boa questão. John Locke fala nesse sentido, né? Então, ela seria uma das que a gente considera como certa. A número 2, o poder legislativo pode tirar e destruir a propriedade. Não, não. Quando as pessoas consentirem em criar um Estado, um contrato social, eles não estão dando esse direito ao Poder Legislativo, né? Aí a terceira, o Legislativo perde o poder quando transgride as regras da sociedade, exatamente. É o que o contrato social, segundo Locke, vai dizer, né? O direito é dado pelo povo, mas para que o poder faça a proteção de suas propriedades, né? A número 4, o Poder Legislativo cria leis e regras para proteger as propriedades. Exatamente. É o que as pessoas consentiram fazer, é justamente isso, né? E a número 5, o Poder Legislativo tem o poder absoluto sobre a vida, liberdade e propriedade. Negativo. Essa não é boa, né? Então a gente ficaria o quê, ó? Com a número 1, né, que é a presença da propriedade originou a organização da sociedade, tá boa, né? A número 3, o legislativo perde o poder quando transgride as regras da sociedade. E a número 5, né, que o poder legislativo tem o poder... Não, desculpa. A número 4, o poder legislativo cria leis e regras para proteger as propriedades. Então, a resposta boa seria o quê? A C, né, que está dizendo que é a questão número 1, a questão número 3 e a questão número 4, que vem justamente ao encontro daquilo que Locke diz, né? Presença da, sociedade, da propriedade originou a organização da sociedade, a formação de um contrato social. A de número 3, o legislativo perde o poder quando transgride essas regras da sociedade. E a número 4, o poder legislativo cria leis e regras para proteger as propriedades. Exatamente isso. Então, a resposta é a C, aonde está as questões número 1, 3 e 4. Ok? Vamos avançar então para a quarta atividade, né? Quarta atividade também é uma questão, né, sobre o livro do Locke, os dois tratados sobre o governo, né, aqui da Martins Fontes, 2005, página 406, né, e aqui ele coloca um pequeno trecho onde ele diz assim: esforçar-me-ei para mostrar que de maneira os homens podem vir a ter uma propriedade em diversas partes daquilo que Deus deu em comum à humanidade, e isso sem nenhum pacto, expressão por parte de todos os membros da comunidade, né? Está lá no livro do John Locke. E aí pede para assinalar a alternativa que apresenta o fundamento natural da propriedade privada segundo Locke, né? Então vamos lá. A letra A. Propriedade privada surgiu com o pacto consentinte em que alguns abdicam da posse do que é comum, dando como um bem de um indivíduo pelo seu mérito. Parece boa, vamos lá. Letra B. Propriedade privada é, antes de tudo, uma dádiva divina que alguns obtêm e outros não. Por isso, essa não é boa, né? Por isso não resulta do trabalho do indivíduo e sim da bondade de Deus. Está errado, não é isso que Locke fala, não.
A letra C, o fundamento da propriedade privada é o poder estatal, que em última instância é o verdadeiro proprietário, que no seu poder redistribui o bem público. Também está errado, o Locke não fala nisso. O fundamento da propriedade privada consiste essencialmente na propriedade de si mesmo, né? Em princípio também é uma boa questão, né? Cada pessoa tem como direito inalienável a propriedade de si mesma. Parece boa, né? E a última que diz todas as alternativas anteriores estão incorretas. Na verdade, não, né? Então, assim, acredito que a letra C, né? Que fala o fundamento da propriedade é o poder estatal, tal, tal, está errada, né? A letra B. Propriedade privada surgiu com o pacto de consentimento em que alguns abdicam da posse do que é comum, dando como um bem de um indivíduo pelo seu mérito. Boa, né? Mas vamos ver aqui a letra D, né? Fundamento da propriedade privada consiste essencialmente na propriedade de si mesmo. Cada pessoa tem como direito inalienável a propriedade de si mesma, né? Então, me parece que a letra A não está errada, mas a letra D seria a mais correta para responder, né, o que está ali no texto onde Locke coloca: esforçar-me-ei para mostrar de que maneira os homens podem vir a ter uma propriedade em diversas partes daquilo que Deus deu em comum à humanidade, e isso sem nenhum pacto expresso por parte dos membros da comunidade. Então, a letra D seria a melhor, né? Porque ele está falando sobre a propriedade de si mesmo, né? Cada pessoa tem como direito inalienável a propriedade de si mesmo, né? Essa é a boa resposta segundo a teoria de John Locke, né? Depois ele fala também que como propriedade você tem a liberdade, você tem fruto do seu trabalho que você conseguiu por mérito e tal, mas o princípio básico é a letra D, né? Que é a propriedade sobre a própria vida, propriedade sobre si mesmo, né? Ok? Então vamos lá para a questão de número 5, né? Também é uma questão citada aqui por Norberto Bobbio, né? Que é um filósofo também, se não estiver enganado, italiano, mas a gente pode pesquisar também para ver se é isso mesmo. Acredito que seja. O Norberto Bobbio escreve: através dos princípios de um direito natural pré-existente ao Estado, então existe um direito natural que é anterior à formação do Estado, é anterior à formação de um contrato, de um Estado baseado no consenso de subordinação do poder executivo ao poder legislativo, de um poder limitado de direito de resistência. Locke expôs as diretrizes fundamentais do Estado liberal, né? Bob está fazendo um comentário sobre a teoria de Locke, né? Aí, considerando o texto citado e o pensamento político de Locke, né? Então a gente vai pegar o que Norberto Bobbio está dizendo, mas também vamos pegar a teoria de Locke, né? Para confirmar o que o Bobbio está dizendo. Seguem as alternativas abaixo. A primeira, a passagem do estado de natureza para a sociedade política ou civil, segundo Locke, é realizada mediante um contrato social através do qual os indivíduos singulares, livres e iguais dão o seu consentimento para ingressar no estado civil. Parece boa, tá bem no caminho do que Locke escreve. Número 2. O livre consentimento dos indivíduos para formar a sociedade, a proteção dos direitos naturais pelo governo, a subordinação dos poderes, a limitação do poder e o direito à resistência são princípios fundamentais do liberalismo político de Locke. Também parecem interessantes, né? Através da liberdade de cada um, né? Que dá o direito à formação de um governo para a proteção dos seus direitos naturais, né? E também a limitação desse poder, né? E poder resistir aos erros que esse poder constituído vem a tomar, né? Como poder. Número 3.
A violência deliberada e sistemática dos direitos naturais e o uso contínuo da força sem amparo legal, segundo Locke, não são suficientes para conferir legitimidade ao direito de resistência, pois o exercício de tal direito causaria a dissolução do Estado civil e, em consequência, o retorno ao estado de natureza. Então, vamos lá. Número 3. A violação deliberada e sistemática dos direitos naturais e o uso contínuo da força sem amparo legal, segundo Locke, não são suficientes para conferir legitimidade ao direito de resistência. Eu acho que Locke não fala isso, não. Então, essa número 3 não estaria conforme a teoria de Locke, né? Vamos lá. A número 4. Os indivíduos consentem livremente, segundo Locke, em constituir a sociedade política com a finalidade de preservar e proteger com o amparo da lei, do arbítrio e da força comum de um corpo político unitário os seus inalienáveis direitos naturais da vida, a liberdade e a propriedade. Vamos de novo. Os indivíduos consentem livremente, segundo Locke, em constituir a sociedade política com a finalidade de preservar e proteger, com o amparo da lei, do arbítrio e da força comum de um corpo político unitário, os seus inalienáveis direitos naturais da vida, a liberdade e a propriedade. Parece boa também. Vamos continuar aqui. Número 5. Da dissolução do poder legislativo, que é o poder no qual se unem os membros de uma comunidade para formar um corpo vivo e coerente, decorre como consequência a dissolução do estado de natureza. Locke também não fala isso, não. Na verdade, o poder legislativo é justamente para preservar esse estado de natureza, né? Então, essa número 5 não estaria boa, né? Vamos ver aqui, segundo as alternativas de resposta, o que poderia ser melhor, né? Somente uma está correta. Parece que tem mais coisa correta. 1 e 3 estão corretas. 3 e 4 estão corretas. As afirmativas 2 e 3 estão corretas. 3 e 5 estão incorretas. 3 e 5 estão incorretas. Então tá, a 5 a gente já viu que está incorreta, né? Vamos ver a 3. Vamos ver a número 3. A violação deliberada do sistema de direito análise de uso contínuo de força em amparo legal, segundo Locke, não são suficientes para conferir. Então tá certo. Então aqui, ó, a resposta boa, letra E, as afirmativas 3 e 5 estão incorretas, né? Enquanto que a 1, 2 e 4 estão corretas, segundo a teoria de John Locke, ok? Então é isso aí, pessoal. Até mais. Esse é o trabalho de John Locke, né, em relação à formação do Estado, né, e o contrato social com o consentimento dos indivíduos para a proteção da própria propriedade, que, em princípio, é a própria vida de cada um. Ok? Boa noite.